Oi pessoal, tudo bom com vocês? Há tanto tempo eu não apareço aqui, né? Até que enfim apareceu a Margarida. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha pasta de exames pré-cirurgia bariátrica. Quando a gente tem o interesse em fazer uma cirurgia bariátrica, a gente vai no médico, né? No cirurgião, e ele vai passar uma lista de exames que a gente precisa fazer. O médico que eu fui foi em Belo Horizonte e aí lá ele me deu essa lista de exames. Então eu tinha que fazer todos esses exames e passar por todos esses especialistas para poder pegar o laudo e fazer os exames para levar para ele na próxima consulta, né? De acordo com os meus exames, ele vai me passar a técnica necessária, né, para o meu caso. Porque quem avalia a técnica que a gente vai fazer é o médico, né? Então eu posso chegar lá querendo uma bypass e pelos meus exames ele me indicar uma sleeve, ou eu posso chegar lá querendo uma sleeve e o médico ver meus exames e ver que melhor cirurgia, melhor técnica é a bypass, né? Então vai depender de acordo dos resultados do exame. Então eu vou ler aqui rapidinho o que é que o médico me pediu nessa primeira consulta. Ele me pediu avaliação e laudo do risco cirúrgico e eletrocardiograma, exames laboratoriais, raio-x de tórax, ultrassonografia abdominal total, avaliação de laudo psiquiátrico, avaliação e laudo endocrinológico, avaliação anestésica, endoscopia digestiva alta, avaliação fonoaudióloga, avaliação com fisioterapia, exame de bioimpedância, avaliação nutricional, avaliação psicológica e a gente precisa passar por uma reunião, sabe, uma palestra onde eles vão falar sobre a cirurgia e tudo mais. Foi no período de isolamento, então eu não pude participar dessa reunião, mas eu fiz todo o processo certinho nos médicos, né, coletando os laudos e tudo mais. Então foi isso que ele me pediu. Quando eu cheguei lá e passei pela primeira consulta, ele me deu esse livro, que foi ele e a equipe dele que fez, e aqui tem todo explicadinho, tudo, não sei se vai dar pra ver aqui, mas tem tudo explicadinho aqui, ó. As técnicas, como que é feito, aqui tem a sleeve, tá vendo, ó, bypass. Ele explica tudo sobre as técnicas, né, da cirurgia, aí aqui tem. Vou abrir aqui para vocês verem, ó, explicando sobre o sistema digestivo, nessa página. Aqui ele explica um pouco sobre a bypass, aqui explica sobre a sleeve, o balão, aqui os cortes que são feitos. Tanto aqui o corte para cirurgia, que são os pontinhos, e aqui a corte da cirurgia plástica. Então eu dei entrada nos exames, né? E eu preparei essa pasta. Eu fiz essa pastinha aqui. Uma pasta dessas de plástico mesmo, sabe? Pra ficar mais organizado. Pra eu não chegar lá com aquele tanto de papel, tudo, né? Num pacote, num saquinho, ou tudo fora de lugar. Então eu fiz a pasta pra ficar mais organizado, tanto pra mim quanto pros médicos no dia da cirurgia, né? Aqui eu coloquei, ó, exames laboratoriais, tá vendo? E aí, todos os exames que eu fiz vêm aqui depois. Então, tudo isso aqui, ó, é exame laboratorial, ó. E aí tem de um lado, né, da folha e do outro, ó. Então, até aqui são os exames laboratoriais. Fiz tudo aqui. Muita coisa, né? Aqui o laudo do eletrocardiograma e o exame. Então aqui eu tenho o meu resultado de exame, né? E o laudo que ele me passou. Aqui, quando eu fui no endocrinologista, então eu fiz o exame que ele me pediu. Ele me pediu mais um. Quando eu marquei o endócrino, eu já estava com todos os exames de sangue laboratoriais prontos, entendeu? Porque no caso de eu chegar lá, ele não ia ter que me pedir mais, então ele me pediu só o que ficou faltando, que ele achou necessário. Então fiz o exame que ele me pediu, ele viu o resultado e
fez o laudo para mim. O laudo com a nutricionista e a curva de bioimpedância, né? A curva de peso com a bioimpedância. Então aqui tá o laudo dela, eu fiz o acompanhamento com ela. Aqui a minha bioimpedância e aqui a declaração dela com o laudo aprovando, né, dando um aval aí para mim fazer a cirurgia. Aqui o laudo psiquiátrico. Então a gente precisa passar pelo psiquiatra, né? Aqui tá o laudo dele. O dele foi escrito à mão mesmo. Tá ficando pesado. O laudo psicológico, o psicólogo, eu já faço terapia há alguns anos. Então, quando eu informei para ela que eu queria fazer a cirurgia, né, foi tranquilo para ela poder me dar o laudo, porque ela já me acompanhava, já viu meu processo e tudo mais. Mas o tratamento antes da cirurgia com o psicólogo é muito importante mesmo, principalmente para a cirurgia bariátrica. Porque a gente, quando chega num peso máximo, né, igual o meu caso, foi por descontrole emocional mesmo, por causa de compulsão alimentar. Então, quando eu tava triste, comia demais. Quando tava feliz, ia comemorar, comia demais também. E enquanto eu não me sentia saciada, eu não conseguia parar de comer. Entende? Então, assim, a cirurgia, ela é feita no estômago, mas a nossa mente ainda precisa, né, de um acompanhamento, porque a mente ainda continua gorda, né? Vou falar mais um pouco sobre isso depois com vocês. Mas aqui tá o laudo da psicóloga. Ela me passou uma atividade, uma atividade para me fazer. E pelo meu resultado, ela viu como que eu tava e me passou aqui o laudo, né? Aqui com o fonoaudiólogo, é muito importante passar pelo fonoaudiólogo. É muito importante, gente, porque na fonoaudióloga, ela vai ensinar a gente como a comer corretamente, sabe? Como mastigar. É muito importante passar pela consulta com o fonoaudiólogo. Antes eu achava desnecessário, mas quando eu passei pela consulta eu vi, por exemplo, a quantidade de alimento que a gente tem que colocar na colher, né? Depois da cirurgia, como que eu devo estar ingerindo o caldinho, entendeu? Então é muito necessário estar passando pela fonoaudióloga. Aí ela fez a consulta, né? Me explicou tudo e me passou o laudo. Aqui ela passa as orientações também e tal. O fisioterapeuta é muito importante também, porque ele vai passar os exercícios que a gente tem que fazer antes da cirurgia e depois da cirurgia. Porque é muito importante a gente fazer as atividades que ela tem que passar para evitar trombose, né? Inclusive o uso do Respiron, que é um aparelhinho que a gente precisa fazer essa atividade com ele 15 dias antes da cirurgia e mais 15 dias depois. É muito importante fazer isso para fortalecer o nosso pulmão, entendeu? Então é muito importante passar. Pneumologista. O meu caso, eu fui no pneumologista porque eu tenho asma, né? Então eu achei necessário passar pelo pneumologista. E ele me passou um exame de polissonografia, onde eu dormi na clínica, cheia de aparelho ligado em mim. Se eu achar a foto eu vou postar aqui, enquanto eu tô falando aqui com vocês, pra poder ver como que tava, né, a minha respiração durante o sono. E o meu exame deu alterado porque deu apneia do sono, e deu uma apneia bem grave, sabe? Mas ele achou, mas igual eu conversei com o médico, ele viu que era por causa do excesso do peso, né? Então, com a cirurgia isso ia melhorar. Então, eu fiz esses exames tudo certinho e tal. Aqui, a consulta com o anestesista é a última consulta que precisa ser feita. Porque ele vai ver todos os seus exames e vai falar, né, dar aqui o aval dele também, né? Vai ver se a gente tem alguma alergia, alguma coisa. Então, é muito importante passar pela consulta com o anestesista. Lá ele vai te explicar uma série de coisas e te dar o laudo também. Aqui, o meu médico é o Dr. Marcelo Girundi e ele me passou um relatório. Esse relatório aqui eu levei ele no dia da perícia, né? Então, no dia, o meu plano precisou de perícia, então no dia da perícia eu já levei a pasta todinha, se caso eles quisessem ver, tava aqui, né? Então tá aqui o relatório, né, do médico, o guia de solicitação da internação do hospital, que eu fiz no Hospital Felício Roxo em Belo Horizonte,
Gente, recomendo esse hospital sim, ó, de olhos fechados. Quem for de Minas ou de Belo Horizonte, fazer lá, nossa, não vai arrepender não. Tanto no atendimento das enfermeiras e dos médicos, quanto na hospedagem da gente lá no hospital, sabe? Fui muito bem tratada, que eu fiquei assim, gente, nunca vi isso. A cidade que eu moro é no interior e aqui não tem nada disso. O pessoal aqui é tudo grosso pra atender a gente. Pra quem já assistiu meu relato de parto aí, vai entender o que eu tô falando. E lá, gente, vocês têm que ver que gracinha do atendimento das enfermeiras e dos médicos lá. Então aqui tá a guia de internação, as recomendações pré-cirúrgicas que eu tinha que fazer alguns dias antes da cirurgia, sobre a meia, né, antitrombo. Aqui o comprovante de peso, que eu tive que comprovar o meu peso de 4 anos atrás, né? Então eu fiz aqui de 2014, 2016, 2017 e do ano de 2018 já estava aqui com a nutricionista que eu tinha feito o processo com ela, né? E aí aqui eu tenho o meu peso. E é isso. Esse daqui é um termo de responsabilidade que a gente precisa assinar. Eu assinei isso lá no hospital. Porque é uma cirurgia, né, gente? Cirurgia tem que ser feita sim. Tudo certinho nos seus mínimos detalhes, né? Não pode tentar burlar, nem passar por cima de nada. Porque se der alguma coisa errada, ainda mais por culpa da gente mesmo, porque a gente não fez, né, certinho, é muito ruim. E aqui, ó, tem o meu exame do pulmão, do raio-x que eles me pediram e tudo mais. Aí tem que do pulmão e do abdômen também. Então esses foram os exames que eu fiz pré-cirurgia. Como eu falei antes, é muito importante fazer tudo certinho. Eu sei que é muito chato, é muito aborrecido, né? Ter que ficar fazendo esse tanto de exame, ter que ficar indo em tanto médico, pegando laudo. É muito cansativo, mas é muito importante. Quando eu estava com todos esses exames prontos, eu voltei no meu médico, ele viu todo o meu exame e me indicou a técnica Sleeve. E era essa a técnica que eu queria, né? Eu achei muito bom quando ele me orientou essa técnica. Por que eu queria essa técnica, gente? Porque ela não mexe no intestino e eu não queria que mexesse no meu intestino. Eu sei que tem situações que são necessárias, né, essa técnica, mas eu queria muito que não mexesse, que fosse só no estômago mesmo, sabe? E graças a Deus pelos meus exames, a técnica que eu fiz foi essa, porque ele escolheu essa técnica pra mim, né? Então a técnica Sleeve, ela só corta um pedaço ali do estômago, não mexe no intestino. E o perigo de acontecer ter dumping, essas coisas, é menor. Pode sim acontecer, mas é menor. Isso acontece mais na técnica do bypass, porque quando a gente come, a comida vai praticamente direto para o intestino e fazer digestão lá. Então, quando a gente come uma quantidade muito grande de doce ou de gordura, né, tem essa passagem muito rápida para o intestino, então a digestão sendo feita lá dá essa síndrome de dumping na gente, a gente passa um pouquinho de mal. Né? Então, tem vários sintomas, tem sensação de desmaio, enjoo, sabe? Tem muita coisinha chata assim que pode acontecer. Então a técnica que eu fiz foi a Sleeve, né? Eu fiz em Belo Horizonte, fiz com o meu médico que ele chama Dr. Marcelo Girundi, atende em Belo Horizonte, tem uma clínica lá, né, de cirurgia bariátrica e tudo mais. Hoje eu já estou com 10 meses de cirurgia. Então hoje o meu organismo já adaptou completamente, né? Já faço alimentação normal, como de tudo e como de tudo um pouco. O que eu mais gostei nesse período da cirurgia foi que, lembra que eu falei que quando eu comia eu sentia necessidade de estar saciado, de estar cheio, não conseguia parar de comer enquanto eu não me sentia assim? Com a cirurgia, tipo, eu quero comer um pedacinho de bolo, por exemplo. Um pedacinho que eu comer, tomar um pouco de café ou alguma coisa, já me deixa saciada. Então eu não fico naquele desespero querendo mais, entendeu? Então hoje em dia eu consigo comer de tudo um pouco. Sigo ainda a dieta da nutricionista, né? Porque o primeiro ano eu preciso passar pela consulta com o meu cirurgião de 3 em 3 meses e com a nutricionista também de 3 em 3 meses. No primeiro ano. Já no segundo ano, se eu não me engano, é de 6 em 6 meses. E depois uma vez por ano, né? Só para fazer o controle, tudo certinho. Então, de 3 em 3 meses eu faço exames para ver como que tá meus níveis lá no sangue. Faço
as consultas tanto com a nutricionista quanto com o meu médico. Então, o acompanhamento pós é muito importante fazer também, viu? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha esclarecido aí um pouco para vocês sobre os exames, né? E se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter um enorme prazer em responder vocês, viu? Se você gostou, deixa o seu like aí, me ajuda deixando o like. E se você quiser me acompanhar, né, nesse processo, se inscreva aqui no canal. Porque, gente, o próximo vídeo vai ser falando sobre gravidez pós-cirurgia bariátrica. Sério, gente, engravidei. Com 3 meses de cirurgia, mas isso eu só vou falar no próximo vídeo. Se você quiser ver, já fica aqui, né? Já curte, comenta, se inscreve, assina o sininho para quando eu lançar esse outro vídeo falando sobre gravidez, você não perder. Gente, se não for com emoção, não é comigo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.